que Ele vive, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vive. Olá, irmãos, muito boa noite. Para mim é um prazer poder estar reencontrando vocês aqui mais uma vez, para a gente dar seguimento aqui nos cultos da quarta-feira, estudando o nosso livro, né, A Graça Futura, do John Piper. Livro que tem sido muito abençoador em vários aspectos, eu acredito, para você, para sua família. E a minha oração é que hoje não seja diferente, que você possa se reunir aí em família, refletir nessas verdades que a gente vai discutir aqui e que isso possa te aproximar mais de Deus também, tá bom? Hoje a gente vai dar uma olhada um pouco rápida, o capítulo é bem curtinho, no capítulo 17, que é um capítulo de aplicação. Vocês têm visto que em várias partes do livro, o Piper ele para de falar especificamente sobre o tema que ele está falando, para dar uma aplicação um pouco mais prática, né? E no final dessa quinta parte do livro, ele agora fala sobre a fé na graça futura, combatendo a ganância e a cobiça. Então esse capítulo 17 é voltado de uma forma bem prática para isso, como a gente combate a cobiça e a ganância, né? E aí, recapitulando um pouquinho, John Piper ele vai começar falando sobre como é importante a gente entender a ideia geral desse livro, né? Entender que o modo pelo qual a gente combate a incredulidade é pela fé na graça futura, né? E então, por que a gente deveria de fato batalhar por essa fé na graça futura? Por que é tão importante a gente batalhar por manter essa fé na graça de Deus, na graça futura prometida de Deus, né? Ele lista principalmente 3 fatores, né? Existe uma santidade prática sem a qual a gente não vai ver a Deus, né? A própria Bíblia fala sobre isso, e em alguns momentos a gente perde isso de vista, né? Existe uma santidade ali que o cristão ele precisa perseverar e buscar por essa santidade de maneira prática, para que ele possa ver a Deus, porque a santidade nesse sentido ela acaba sendo uma evidência
da real fé que aquela pessoa depositou ou não em Deus, né? Então, uma pessoa que simplesmente é um cristão professo, que pode estar sentado em um banco da igreja por anos, mas que não busca realmente uma santidade em Deus, sem essa santidade ele nunca vai vir a Deus. Ou seja, ele não é um cristão de fato, né? Não possui uma fé genuína, porque a perseverança ela é uma evidência de uma fé genuína, a perseverança na busca por essa santidade. Mesmo sabendo que talvez a gente nunca consiga alcançá-la por completo aqui na Terra, a perseverança nessa busca é uma evidência de que nós, de fato, confiamos e depositamos a nossa fé em Cristo, né? E a segunda razão seria uma razão para a gente batalhar por essa fé na graça futura, seria porque também existe uma forma pela qual a gente deve buscar por essa fé na graça futura, né? Ou por essa santidade, melhor dizendo. Existe uma forma específica para a gente buscar por isso. Não é de qualquer forma, porque como a gente viu já em alguns capítulos anteriores, Israel buscou por essa santidade ou por essa justiça de alguma forma da maneira errada, né? Buscando pela lei, buscando por obras. E a palavra de Deus vai mostrar, e mostrou com vários exemplos, até com o próprio povo de Israel, que não é por obras, não se busca a santidade por obras. Então, não é só buscar a santidade, mas é buscá-la da maneira correta, né? E a maneira correta com que a Bíblia nos ensina a fazer é buscando pela fé em Deus, buscando pela fé em Cristo e na sua graça futura, porque só assim a gente realmente vai conseguir alcançar a verdadeira santidade. E por quê? Porque a resposta disso é justamente o terceiro ponto, porque o nosso anseio é que Deus seja glorificado nessa busca. E a melhor maneira pela qual Deus pode ser glorificado nessa busca é quando a gente é humilhado nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, quando a gente não consegue fazer coisas por nós mesmos. E por isso nós precisamos depositamos a nossa fé e nossa confiança em Deus. E assim, dessa forma, Ele é mais glorificado na gente, né, como Paulo já diz. Então, essas são as três principais maneiras que Paulo usa, que John Piper vai usar para recapitular, né, tudo que ele vem falando. E aí ele começa falando sobre ganância e definindo realmente o que é ganância, né? Em uma frase muito curta, ele define assim: ganância é desejar algo a tal ponto que se perde o contentamento em Deus. Então, qualquer coisa que eu desejo, qualquer coisa que eu anseie fazer, ter, possuir, que vai me tirar o contentamento em Deus único e exclusivamente, aquilo ali pode ser chamado de ganância ou cobiça, né? Então, por exemplo, Colossenses 3:5 vai dizer que a gente deve, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então ele já dá um primeiro pitaco aí sobre o quão a ganância ela é perigosamente importante, né? E repare que em Colossenses Paulo vai dizer ali, né, que a ganância ela é idolatria. E por que ela é idolatria? Porque ela justamente desvia o foco que deveria estar em Deus para outras coisas. Então eu passo a desejar mais outras coisas do que desejar o próprio Deus. E isso passa a ser ganância, que por sua vez passa a ser idolatria. Então ela é uma forma de incredulidade. Ela é uma forma de entender: Deus, eu acho que eu não tenho tudo que eu preciso no Senhor. Eu não tenho tudo que eu preciso naquilo que o Senhor pode me dar. E eu preciso buscar isso em outras coisas. Isso por si só já é uma incredulidade, uma inclinação à incredulidade em Deus, que acaba por gerar ganância, que acaba por gerar a idolatria. Então todas essas coisas estão amarradas. Então a ganância, de uma forma bem resumida, poderia ser definida como sendo o desejo por algo a tal ponto que o meu contentamento em Deus ele se perde, né? E aí o capítulo ele vai ser completamente discorrido sobre a ideia, em cima da ideia sobre como a gente combate a ganância, né? Porque, beleza, nós sabemos que é um problema, nós sabemos que é um pecado, que é algo que a gente deve lutar contra, mas como a gente vai lutar contra isso, né? E Paulo e o John Piper vai fazer uma escadinha de pensamento muito, muito legal, muito lógica, para a gente entender bem, né, como combater a ganância. E já de cara ele responde, né? Justamente como o resumo da frase de definição do que é a ganância já dá a resposta, né? Ele definiu a ganância como sendo o desejo por algo que me tira o contentamento de Deus. Então, como eu vou combater essa ganância? Buscando contentamento em Deus, que é diametralmente oposto à cobiça, né? E então a busca por esse contentamento em Deus, ter fé na graça futura de Deus e entender que Deus irá prover pelas minhas necessidades, pelos meus anseios,
já por si só é uma ótima ferramenta para combater a ganância, né? E aí ele vai discorrendo em cima desse tema no livro, né? Falando sobre como o contentamento pautado na fé, que Deus realmente cuida dos seus filhos e os ama e quer o melhor para eles, e o se contentar com isso, como isso combate a ganância. Ele vai discorrendo até descer mais um degrauzinho da escada e buscar, beleza, então o contentamento é aquilo que a gente usa para combater a ganância. Mas de onde vem esse contentamento e como é que eu chego nele, né? E aí o John Piper vai citar um dos versículos que talvez seja um dos mais mal interpretados da história da Bíblia, né? Que é Filipenses 4:13, que diz, né? Vocês já sabem de qual eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas das vezes as pessoas usam esse versículo especificamente como uma espécie de empoderamento direcionado para a coisa errada, né? Uma espécie de que eu posso literalmente fazer tudo que eu quiser, porque Deus me dá poder para fazer todas as coisas e para vencer, e para prosperar, e para enfim, ganhar e ser vitorioso. E isso é verdade, mas as pessoas muitas das vezes esquecem da parte ruim também, né? Que a necessidade, o Piper ele é bem enfático ao dizer o passar fome, o sentir frio, na dificuldade mesmo. Esse tudo posso naquele me fortalece significa tanto prosperar quanto passar necessidade. Significa eu posso tanto ter tudo do bom e do melhor como eu posso não ter nada. Eu posso comer, me esbaldar, ter abundância, ou eu posso sentir fome. Eu posso fazer tudo isso naquele que me fortalece. Então o versículo ele muda completamente a nossa visão que a gente já tem historicamente sobre isso, né? Que Deus ele pode me capacitar a passar pelas maiores dificuldades da vida e ainda assim eu não perderei o contentamento nele. É nisso que a gente deve focar, não somente na parte boa, terrenamente falando, né? Então, esse contentamento que Paulo fala, que é o saber ser contente com Deus, estar contente em Deus, tanto no ruim quanto no bom, né? Isso é o que nos leva a combater a ganância, né? Entendendo que todas as coisas, literalmente todas as coisas, elas contribuem, tanto as coisas ruins quanto as boas, contribuem para que eu me sinta contente em Deus e eu busque esse contentamento em Deus, porque é Ele que me fortalece para passar por essas coisas, tanto na fase boa quanto na fase ruim, né? E aí, se você andar um pouquinho mais no texto, ali em Filipenses 4, no versículo 19, Paulo vai dar uma dica do porquê que ele se sente contente em Deus, tanto na fase boa quanto na fase ruim. Filipenses 4,19 vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, a fé em um Deus que vai prover divinamente e infalivelmente tudo que a gente precisa e todas as nossas necessidades. É essa fé que faz com que Paulo seja contente e esteja cheio de contentamento em Deus, e por isso não precise ser ganancioso ou buscar por cobiça em outras coisas que não o próprio Deus, porque ele deposita a sua mais genuína fé que Deus irá suprir pelas necessidades. Então, esse versículo 19 é a chave para que a gente consiga praticar o versículo 13, que é poder ser e ter todas as coisas naquele que nos fortalece, né? É o acreditar, é o confiar e ter a plena convicção de que Deus ele vai suprir pelas nossas necessidades, seja no frio, seja no calor, seja na fome, seja na abundância. Então, em resumo, de certa forma, essa escadinha da lógica que o John Piper foi trilhando aí ao longo do capítulo, mostra que a ganância ele é literalmente o oposto da fé. A cobiça é o oposto da fé, né? O crer em Deus e o saber que Ele vai prover pelas minhas necessidades me afasta de qualquer sentimento de ganância e de cobiça, porque esses são sentimentos que me fazem perder o contentamento em Deus, que me fazem acreditar que existem outras fontes pelas quais eu devo buscar, que não o próprio Deus, para suprir as minhas necessidades. Então, ele já define ganância, ele mostra como nós combatemos essa ganância, que é com contentamento, buscando contentamento em Deus. Ele mostra a forma pela qual a gente deve buscar esse contentamento em Deus, que é pela fé na sua provisão divina futura, pela fé no próprio amor de Deus, de saber que Deus cuida de nós e quer o nosso melhor e que suprirá todas as nossas necessidades na fase boa ou na fase ruim. E aí, por fim, o Piper ele vai dar
5 advertências bem rápidas sobre a ganância, né? Que é muitas das vezes, no mundo que a gente vive hoje, um dos piores pecados, ou um dos piores e mais subestimados pecados que a gente pode encontrar. Porque a gente vive num mundo numa sociedade que é pautada no bem-estar social, no consumo, no ter para ser alguma coisa, e a mensagem da Bíblia é completamente oposta a isso, né? Então, se a gente não for muito intencional e reflexivo em relação a esse tema, essas coisas acabam ganhando muito espaço na nossa cabeça, no nosso coração, sem a gente nem mesmo perceber. E quando a gente para ver ali, talvez em algum momento da vida, a gente deu muita importância para isso, o que pode expor uma falta de contentamento em Deus. Então é um caminho perigoso para se trilhar, e por isso tem algumas advertências que o Piper levanta aqui. Então o primeiro ponto seria: a riqueza, os bens, as posses, elas nunca vão nos satisfazer por completo, né? A gente está repleto de exemplos aí na vida, de pessoas milionárias, bilionárias, que são miseráveis por dentro e que possuem vidas completamente destroçadas, mesmo tendo tudo que a gente acredita que seja necessário para viver. E mais um pouco, né? Ou muito mais. Porque muitas das vezes essas pessoas depositam a sua confiança nessas posses, né? Nesses bens. E a própria palavra de Deus já vai dizer ali em Eclesiastes 5:10, né? Quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Em Lucas, capítulo 12:15, o próprio Jesus vai dizer: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, a gente tem, esses são só 2 de vários exemplos na Bíblia, que mostram que não adianta quanto dinheiro alguém consiga ter. O coração do homem não consegue se satisfazer com isso. Então, é uma jornada sem fim. É uma jornada por uma busca por uma satisfação que nunca vai chegar, se essa satisfação for colocada nesses bens, nessas quantidades de posses que um homem pode ter, né? A segunda advertência é: a ganância sufoca a vida espiritual. Você vai lembrar da parábola do semeador, por exemplo, quando Jesus está explicando ali para os seus discípulos. Em algum momento da parábola do semeador, certamente você já ouviu falar nela, o semeador joga as sementes no solo, e nesse solo começam a crescer espinhos, e os espinhos sufocam a semente e não deixam que ela cresça, né? A semente, quando Jesus explica, a semente é a palavra de Deus, e os espinhos, no versículo 19 ali de Marcos, capítulo 4, que é onde tem a parábola, Jesus vai dizer que os espinhos são as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, que é basicamente tudo que a gente está falando, né? A ganância, a cobiça. Então, a preocupação exagerada com essa vida, o engano de toda a riqueza, de todo o dinheiro, a preocupação exagerada e o anseio por outras coisas, isso são coisas que sufocam a palavra de Deus, ou que combatem a palavra de Deus, ou que vão contra a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus busca crescer e dar frutos no nosso coração, mas no nosso coração, ao mesmo tempo, a gente está completamente preocupado em relação às coisas da vida e ansiando por coisas que não sejam o próprio Deus. Essas coisas sufocam a palavra de Deus dentro do nosso coração e por si só já sufocam essa vida espiritual nossa e tornam as coisas muito mais complicadas, né? Então essa ganância, ela tá no time contrário da palavra de Deus, querendo fazer espaço no nosso coração. E terceiro ponto, a ganância gera muitos outros pecados, né? Você vai lembrar ali de 1 Timóteo 6:10, que vai dizer que, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a ideia desse versículo é que não só o amor ao dinheiro, mas que, ou melhor dizendo, que o tipo de coração que ama o dinheiro é o mesmo tipo de coração que gera muitos outros pecados, muitos outros males, né? Então, o tipo do coração que ama o dinheiro, que bota no dinheiro a sua perspectiva, a sua confiança, né? que é um coração ganancioso e que busca sempre outras fontes de satisfação que não o próprio Deus, é o mesmo tipo de coração que vai gerar inúmeros outros pecados. A própria palavra de Deus está dizendo isso. Então, se a gente conseguisse aprender a ser contente como o próprio Paulo era, e entendia que na fome ou na abundância, que na fartura ou na necessidade, ele era contente em Deus, a gente não seria tão facilmente exposto
a esses outros pecados que são gerados por um tipo de coração que ama o dinheiro, né? Ponto 4, esse aqui muito, muito forte, né? A ganância ela vai te abandonar na hora que você mais precisar. No leito de morte, na hora no fim da vida. Tudo que a ganância pode dar, que é a busca pelos bens desenfreada, a corrida insana pelas riquezas, tudo isso desaparece. Porque a gente veio completamente nu para esse mundo e é assim que a gente vai sair dele. Então a gente não leva nada que a ganância pode nos dar aqui. Nada que a gente consiga, através da ganância ou através da cobiça, a gente vai conseguir levar dessa terra. E por isso que na hora que a gente mais precisar, ela não vai estar ali para ser a satisfação que a gente acreditava que ela era, né? Então, que a gente não deixe chegar no momento que a gente vá precisar dela, né? Que a gente entenda que a gente não pode e a gente não deve nem dar espaço para ela na nossa vida, para que ela não assuma um papel que deveria ser o papel de Deus, que é o de nos dar a satisfação e o entendimento de que nossas necessidades serão cumpridas por um Deus que nos ama e que provê e que quer o melhor para nós, né? Por último, nem por isso menos importante, John Piper vai dizer que a ganância ela tem o poder de destruição da própria alma de uma pessoa, né? E aí é muito, muito interessante. Eu vou ler o trecho completo, o texto completo, né? De 1 Timóteo 6, 9 até o versículo 12. Paulo vai dizer assim nessa carta para Timóteo, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, basicamente, é que o desejo desenfreado de muitas pessoas de querer ficar rico, de querer acumular bens e de querer ter uma segurança ali patrimonial, digamos assim, pode ser um caminho muito perigoso que leve a armadilhas, a destruição e a ruína. E essa ruína, essa destruição, John Piper vai frisar que não é só talvez ter um casamento um pouco abalado, ter um momento de vida um pouco ruim, ou algum problema de saúde por trabalhar demais. Não são só problemas temporários. Eles podem e provavelmente vão trazer problemas temporários assim também. Mas o John Piper vai dizer que Paulo usa até o versículo 12 para mostrar que o que ele está falando é sobre a vida eterna, sobre a eternidade, que a ganância ela pode destruir a alma de uma pessoa literalmente no inferno. Porque depois de dar esse conselho, Paulo vai dizer para Timóteo: combata o bom combate da fé, persevere na fé e tome posse da vida eterna, que a gente possui acesso através da fé. Ou seja, o que está em jogo aqui é a eternidade, né? Então a ganância ela pode sim desviar uma pessoa dos olhos da fé genuína, que busca tomar posse dessa vida eterna, e desvirtuar completamente o norte dessa pessoa, para que essa pessoa busque coisas que não seja literalmente essa busca pela fé. E isso pode levar essa pessoa a ser destruída na sua alma, no inferno, que é o pior grau de destruição que alguém pode ter. Muito pior do que uma vida financeiramente ruim, muito pior do que um casamento abalado, ou muito pior do que algum problema de saúde, que é uma destruição total e final daquela pessoa, com a sua alma tendo ali e sendo eternamente castigado no inferno pelo seu pecado, que não foi limpo por Cristo, porque não olhou para Cristo com fé e não depositou sua fé nele enquanto tinha tempo. Então a ganância ela possui um poder destrutivo em diversas formas e em última forma na própria alma da pessoa. Esse era o capítulo 17, falando sobre a importância da nossa fé na graça futura ser uma batalha, ser uma ferramenta de batalha contra a ganância, contra a cobiça. Porque a perseverança pela santidade em Deus, ela é uma evidência da nossa fé genuína. E essa fé genuína, ela deve buscar, ou ela deve nos apontar para um contentamento em Deus. E esse contentamento em Deus faz com que a gente não seja ganancioso,
faz com que a gente não busque cobiçar coisas que não devem ser cobiçadas. Faz com que a gente entenda quem Deus é na nossa vida, dê a real importância a isso e deixe Deus no lugar que é dele, de fato, né? Que é de provedor da nossa vida, que é de pai, né? De alguém que supre as necessidades dos seus filhos, seja na hora ruim ou na hora boa. Então, que a gente possa, em fé, confiar nessas palavras, confiar nesses ensinamentos que o John Piper trouxe aqui através de diversos exemplos na Bíblia. A Bíblia em si está repleta de exemplos onde a ganância ela destruiu a vida de pessoas e onde a maioria das pessoas que talvez nem tinham tanto assim em relação a posses e bens eram aqueles que eram mais próximos de alguém que a gente entende que é alguém que realmente busca a Deus e alguém que é parecido com Cristo. Então que a gente saiba identificar os padrões de vida que a gente quer seguir na própria palavra de Deus, né? Porque certamente quando a gente fizer esse exercício a gente vai ver que homens de fé não eram homens gananciosos, não eram homens que tinham cobiça por coisas que não eram as que deveriam ser cobiçadas. Não trocavam Deus por outras coisas, por outros anseios que não eram próprios a alguém que professa fé em Cristo Jesus e professa fé em Deus. Então, a minha oração é que isso possa ter feito sentido para você de alguma forma, que você possa discutir isso com a sua família. É um tema bem relevante no nosso mundo atual. Temos diversas situações onde a gente precisa tomar decisões em relação a isso no dia a dia, e se a gente não parar e, como eu falei no começo, não ser intencional em relação a isso, a gente acaba deixando passar, porque são coisas do nosso cotidiano e o mundo à nossa volta está gritando e implorando para que a gente seja cada vez mais ganancioso e cada vez mais a gente cobice outras coisas que não sejam o próprio Deus. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.